Nem toda queda de cabelo é calvície. E não é em todo paciente que esteja faltando cabelo que a gente deva fazer um transplante capilar. Então, eu trago aqui um caso para vocês para exemplificar a importância do diagnóstico correto numa consulta médica completa antes de se pensar ou se planejar um transplante capilar. Então, esse caso que eu trago aqui para vocês é de um adulto de idade mediana, sexo masculino, que chegou à clínica com a queixa de perda capilar, principalmente na região mediana para trás, para a coroa, de longo prazo. E ele nunca se tratou para evitar a progressão dessa perda capilar. A princípio, quem olha olho nu, como vocês estão vendo a imagem, calvície padrão, deveria ser calvície. Mas esse diagnóstico não resiste a uma olhada mais profunda, ou seja, quando a gente olhou mais de perto, a olho nu, mas também com um aparelhinho que se chama tricoscópio, a gente pode aumentar a imagem em algumas vezes. Nós vemos essa imagem que está aí ao lado, só para vocês entenderem, eu sei que quem me assiste aqui muitas vezes não é médico, mas essa imagem ao lado mostra uma alteração na emergência do fio, na saída do fio. Esse quadro desse paciente configura-se como líquen plano pilar, que é uma doença na raiz do cabelo. Geralmente, as doenças da raiz do cabelo são doenças de origem autoimune e o líquen plano pilar é uma doença de origem autoimune. E no caso de um paciente como esse nosso, não deve se proceder ao transplante de imediato. Em muitos casos, não se deve proceder ao transplante em momento algum. Em outros, precisamos tratar por vários meses ou anos e rediscutir a possibilidade de um transplante futuro. Então, transplante capilar não se faz de imediato. E consulta com médico capacitado não pode ser substituído por uma avaliação para orçamento. Então, é muito comum o paciente que é leigo, não tem a obrigação de saber, ele procurar um médico ou uma clínica para fazer um orçamento. Minha calvície é assim, quer saber quanto custa eu botar um cabelo. Não é por aí. Então, não adianta se proceder a uma solução sem se saber a causa do problema. E nós podemos perder cabelo por várias causas. Por exemplo, bloco 1 de causas: doenças corporais, problemas de tireoide, anemia intensa, emagrecimento acelerado, doenças graves como diabetes, câncer, etc. Outras causas de perda de cabelo: doenças da raiz do cabelo, como é o paciente em questão, doenças autoimunes, onde nós não devemos fazer o transplante de imediato. Terceira causa de perda capilar: calvície, onde a calvície é a mais conhecida, a calvície clássica, onde você vai perdendo cabelo e você usa a medicação para não perder mais e pode fazer um transplante quando bem indicado. Então você vê que é um mundo de opções, de possibilidades de diagnóstico, onde nem toda perda de cabelo deve ir para um transplante, e em fazendo o transplante onde não havia indicação, paciente que tem doença sistêmica ou paciente que tem doença autoimune da raiz do cabelo, pode-se ter piora intensa daquele cabelo, com aceleração da perda. Então, transplante capilar é coisa séria e não se faz transplante capilar na esquina sem uma avaliação completa, prévia, uma consulta médica adequada para se ter um diagnóstico assertivo para depois se indicar um transplante. Então, quem tem sua perda de cabelo, tenha calma, tenha paciência, primeiro procure um médico capacitado de sua confiança para poder identificar se aquilo realmente é calvície ou se tem outro problema associado. Só um adendo: no caso desse paciente, que eu esqueci de falar, ele tem calvície mais a doença autoimune. São dois problemas. Então nós vamos tratar os dois problemas e reavaliar futuramente nos meses seguintes para identificarmos a possibilidade de evoluirmos para um transplante capilar de forma correta, no tempo correto, mais à frente, sem atropelar a boa prática médica. Se você gostou desse vídeo, me encaminhe para um amigo, para que tanto você quanto ele não se submetam a um transplante capilar antes de uma avaliação correta e de uma conduta assertiva. Qualquer dúvida, só mandar aqui, mande sua mensagem que eu mesmo responderei. Um abraço e até o próximo vídeo.